Pronto, iniciado. Pode começar. Vamos lá, bom dia, pessoal. Bom, Bom é, dia. obrigado aí pela presença de todos. É, vamos falar aqui, eu acho que algumas pessoas já viram esse treinamento, né? E outras ainda não é a primeira vez, mas é sempre bom a gente falar desse assunto, lembrar o porquê que a gente, né? E ter lembrado os motivos, o que que a gente ganha com isso, enfim. Eu vou falar um pouco rápido, mas porque por causa do conteúdo, mas fiquem à vontade aí, como tem muita gente, né? Mandar mensagem no chat aqui, estou com o chat aberto. Eu vou tentar ver assim, sempre que der. Mas vamos lá. Bom, quem não me conhece, eu sou o Avo. Se vocês falarem Flávio, ninguém vai saber quem é. Avo, acho que todo mundo sabe. Estou na 5 aqui desde o comecinho, né? E faço questão de fazer esse treinamento pessoalmente por isso, né? Podia gravar, mandar para todo mundo, mas aí eu sempre peço para a Ju, para as meninas, Tamires, para a gente fazer pessoalmente por conta da importância de tudo isso, do recado que eu gosto de dar, enfim. E ao longo da explicação aqui, a gente vai começar a entender o porquê disso, quais são os pontos aqui importantes e que é o compliance, né? Para que serve e qual é o objetivo desse negócio que a gente chama de programa de integridade, né? Às vezes é meio difícil de entender, mas aí eu tenho certeza que ao longo aqui da minha explicação vai ficando claro. Vamos lá. Bom, qual que é o objetivo, os objetivos principais aqui, né, do programa de integridade, né? No fim do dia, o que a gente quer aqui é prevenir risco, né? E diversos tipos de risco, tá? Porque a gente tem uma operação com menos risco, naturalmente a gente tem todas essas vantagens aí, estão na tela aí, né? Então, passa por questão jurídica, passa por questão reputacional, por valor da empresa e passa muito pela parte da gente trabalhar num lugar que a gente se sinta bem também, tá? Então, não é só evitar fraude, irregularidade, quando a gente fala de compliance, a gente pensa muito nisso, mas não é só isso, tá? A integridade, ela é um pouco mais ampla do que isso e ela traz vários benefícios, dentre eles esses e vários outros que não estão aqui, mas, enfim, são coisas super importantes. Bom, começando pela estrutura, gente, como é que está estruturada a nossa área de compliance hoje? Então, a A5, ela faz parte de um grupo econômico, né? E aí, por conta disso, ela tem um conselho de administração, que é quem elege a diretoria e quem elege também o compliance officer, que hoje sou eu. E por que eu gosto de mostrar isso? Para a gente entender o quão independente é a área de compliance da empresa, e isso é super importante para questões de denúncia, até de isenção na hora de apurar alguma coisa, enfim. Todos nós respondemos para o conselho, que é um colegiado, hoje são 7 pessoas que estão lá no conselho. É, isso significa o quê? O compliance officer não responde para a diretoria, eu respondo para o conselho, tá? Assim como os diretores da A5 respondem para o conselho, e isso garante uma isenção, porque eu não vou ter, se o problema for com o diretor, por exemplo, eu não vou ter medo de ser repreendido ou de ter algum problema, porque não é meu chefe, que não é, entendeu? Então, esse é um ponto importante, mas também para o compliance officer não estar muito longe da operação e do dia a dia, a gente tem lá um comitê também de compliance, tá? Que é composto por 3 pessoas. Um é o compliance officer e outros dois são pessoas que trabalham no dia a dia da SIM, tá? Atualmente o conselho é a Ju, eu e o Leandro, né? Antes era o Edu, e aí de tempos em tempos a gente vai mudando aí quem que compõe esse comitê, tá? Então, aqui o legal é a gente entender essa independência mesmo da área de compliance, tá? Quem decide quem vai ser o compliance officer não são os diretores e o compliance officer não responde para os diretores, muito embora os diretores ainda tenham uma função importante, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, qual é o papel aí, as funções de cada um, né? O conselho de administração, ele é quem é o dono da pasta, né, do compliance, né? Então, ele aprova as políticas, como eu falei, elege o compliance officer, e ele é o quem recebe os relatórios das atividades, para quem a área de compliance reporta diretamente.
A diretoria, muito embora ela não seja vinculada ao compliance, ela ainda assim toma decisões em cima dos relatórios conclusivos que são emitidos pelo compliance. Então, tem uma denúncia, tem uma apuração, a área de compliance faz uma recomendação, seja lá qual for, depois a gente vai falar melhor, e o diretor toma a decisão. Então, ele não está vinculado ao compliance, nem tem nenhuma ingerência sobre a área de compliance, mas a decisão final é do diretor, e seja qual for a decisão do diretor, ele tem que explicar para o conselho por que que ele tomou aquela decisão, seja ela de acordo com o que foi sugerido pelo compliance ou não, tá? Compliance Officer, aí é quem promove a cultura, né? Faz os treinamentos, escreve os documentos, fica no pé do pessoal para as coisas acontecerem, acompanha as denúncias, enfim, é o que eu tenho feito aí já há alguns anos aí nas empresas do grupo. E o comitê tem o papel de receber as denúncias, investigar, emitir os relatórios e fazer as recomendações. Então, nessa nossa estrutura, nem o compliance officer também age sozinho, entendeu? Então, recebe uma denúncia, quem recebe são três pessoas, até porque uma delas pode ser a denunciada, por exemplo. Enfim, e é tudo. Esse relatório ele é aprovado por essas três pessoas, e aí a gente funciona aí de uma forma mais colegiada para evitar que fique tudo na decisão de uma pessoa só. Bom, quais são os documentos que a gente tem hoje, né? Faltou atualizar ali a fotinho da política de ouvidoria, mas as três já estão com essa carinha mais bonitinha do lado esquerdo. Temos a nossa política de conduta e ética, que é o documento principal, onde ela fala de todos os assuntos, e aí nós temos outras duas políticas um pouco mais específicas, uma anticorrupção, e eu vou explicar por que que tem uma específica para isso, e outra política de ouvidoria, que é onde estão as regras de todas as interações, né, dos elogios, denúncias, tal, que a gente vai falar lá na frente também, mas enfim, é onde está escrito os processos, né, que a gente cumpre na área de compliance. Bom, hoje a gente vai se concentrar e vai falar da política de conduta e ética. Eu vou passar ponto por ponto. Eu gosto de passar rápido e fazer alguns insights que eu acho importante para dar a noção do que é cada coisa. Mas depois quem se interessar lá na política, tudo que eu falar aqui vai estar com muito mais detalhe, com muito mais informação, vale a pena dar uma olhada, que é um documento que a gente fez com bastante carinho e atenção para todo mundo ter acesso e olhar e consultar aí sempre que precisar. E um ponto legal aqui, que eu sempre começo falando, é sobre os valores da A5, né? Se você entrar no site, nos onboards, enfim, a gente sempre fala dos nossos valores, isso é uma coisa muito sempre abstrata, né? E eu sempre percebo que essa parte da política de conduta e ética, ela meio que traz para o nosso mundo físico, né? Para o nosso dia a dia, os valores que a gente defende, né? Então, estão presentes aqui todos os nossos valores, mas especialmente a responsabilidade, a sustentabilidade e o respeito, que são três valores que a gente preza muito e faz questão de defender. Bom, dito isso, eu vou falar agora dos capítulos da política, e aí aqui a coisa vai começar a se desenhar e fazer sentido aí para quem ainda não viu a apresentação. Bom, por que que existe um compliance, né? Existem leis, né, no país. Então, leis anticorrupção, lei de proteção de dados, existem políticas, enfim. E por que que tudo isso acontece? Eu vou pegar um exemplo de um crime de corrupção, por exemplo. Se um funcionário da SINC, um diretor ou alguém, comete um crime, seja lá qual for, essa pessoa ela vai responder pessoalmente. Ela não, a empresa não empresas não cometem crime, né? São pessoas que cometem crime. Então, quem comete um crime é, vai lá, vai ter que contratar um advogado criminalista, vai ter que se defender, papá, e vai ter que ir lá se virar, pode ser condenado ou não, enfim, a empresa não tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa no âmbito sempre pessoal da pessoa. E aí, as pessoas começaram a se perguntar, pô, mas e aí? O cara estava na empresa, o que a empresa fez para evitar? Ou o que que acontece com a empresa numa situação dessa, né? De alguém ser pego num ato de corrupção, por exemplo. E aí veio essas leis
que estabelecem multas para a empresa, porque o único jeito de você punir uma empresa é multando, né? Porque não dá para prender, como acontece na pessoa física, mas então estabeleceu multas para as empresas, e essas multas elas podem ser piores ou mais maiores ou mais baixas, né? Mais altas ou mais baixas, a depender do quanto aquela empresa se preocupou em tentar evitar que alguma irregularidade acontecesse. E daí que nasce esses programas de compliance, para a empresa, é, é uma ação da empresa para evitar problemas, né? Mas tem lá a multa. Então, por exemplo, lei anticorrupção. Lei anticorrupção tem lá dizendo que não tem nada a ver com o Código Penal, mas é uma lei voltada para as empresas, que tem lá dizendo que uma empresa, se algum funcionário de uma empresa for pego cometendo um crime de corrupção, a empresa vai ser multada em até 20% do faturamento do exercício anterior. Ou seja, é uma multa que possivelmente pode inviabilizar a empresa, né? Porque se você pensar que uma empresa rentável, uma empresa que tem 10, 15% de lucro líquido, 20% é com certeza muito mais do que todo o lucro que a empresa gerou no ano anterior. Então, são multas pesadas. E aí, como que eles calculam essa multa? Como eu falei, é tipo a dosimetria, né? Eles vão lá e falam: olha, você tinha um programa de compliance? Tinha. Ah, então diminui 3%. Você tem controles contábeis e não sei o quê, e processos com o objetivo de evitar que isso acontecesse? Ah, tenho. Então reduz mais um pouquinho. E isso pode baixar até 5%. Então, esse é um exemplo, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, é a mesma coisa se a gente vazar dados ou, né, cometer alguma irregularidade. Tem também uma multa que aí pode chegar até 40% do faturamento da empresa. Ela é bem pior até do que a lei de corrupção. E da mesma forma, ela também, conforme você vai mostrando que você tinha os controles, que você tentou evitar que aquilo foi uma eventualidade, você também vai reduzindo essa penalidade. Então, uma das funções desse programa toda é essa. Quando a gente fala de segurança jurídica, de longevidade, passa por evitar esse tipo de problema que essas leis trazem, né? Então, a coisa começa a se desenhar por aí, né? A gente tem um programa para evitar, mas também para garantir uma boa reputação, enfim, e para garantir um lugar legal para trabalhar. Bom, seguindo, nossa política de conduta e ética fala do respeito aos direitos humanos, né, e da sustentabilidade. São coisas um pouco abstratas, mas é importante porque é um compromisso público que a empresa assume aqui perante todas as pessoas que quiserem ter acesso, e esse documento ele é público, a nossa política, e lá a gente diz que a gente preza pelo ambiente de trabalho seguro, respeita as liberdades das pessoas, não tolera nenhum tipo de comportamento discriminatório, e na parte de sustentabilidade, a gente assume o compromisso de que todas as decisões que nós tomamos na empresa, elas não levam em consideração somente o proveito econômico daquela decisão, mas também são sempre avaliados todos os impactos sociais e ambientais. E quando a gente fala ambiental, não é a floresta, né? É ambiente de trabalho, é o ambiente corporativo mesmo. Isso é sempre levado em consideração em todas as decisões. Então, está aqui um compromisso, e né, todos podem nos cobrar que isso seja respeitado, porque essa é a razão de se assumir um compromisso, né, para que as pessoas possam cobrar que você está realmente cumprindo aquilo. Mas ainda assim são coisas mais abstratas. Indo adiante, a gente começa a falar um pouco mais do dia a dia, né? E a gente vai falar de três tipos de relacionamento aqui. O relacionamento nosso com o mercado, o nosso relacionamento com os agentes públicos, que é o que tem a ver com a corrupção, e o relacionamento entre nós, interno, né? Bom, relacionamento com parceiros de negócio. O que é legal a gente ressaltar aqui, né? Esses insights que eu falei. Bom, primeiro, a gente se preocupa em estender os nossos valores, né? A gente quer ser uma empresa íntegra, que faz a coisa certa, que trabalha direitinho, mas a gente também quer que os nossos fornecedores sejam, porque a gente contrata eles, a gente dá o dinheiro para eles em troca de um serviço, e eu quero ter certeza que esse cara que está recebendo meu dinheiro também não vai agir em desconformidade com aquilo que eu acredito. Então, a gente tem políticas aí e tem processos de validação de fornecedores, de verificação se o cara tem também programa, se ele tem essas preocupações que a gente tem.
Um outro ponto importante é que todas as relações da empresa têm que ser baseadas em preço, qualidade, disponibilidade e prazo, né? E aí entra um pouco aqui na questão de presentes e brindes, a gente não pode, tem que evitar questões pessoais, né? Ah, eu vou contratar aquele cara porque eu gosto dele. Não, vou contratar aquele cara porque ele tem o melhor preço, a melhor qualidade, a melhor disponibilidade, o melhor prazo de entrega. É isso, né? Nada que não seja isso pode influenciar uma decisão da empresa. Concorrência justa e leal, falamos disso também. O que que a gente fala aqui? A gente fala que a gente ganha os nossos projetos e a gente é o que a gente é porque a gente é melhor que a concorrência. Não porque eu vou lá falar mal do meu concorrente. Quando a gente vai falar em público, falar com o cliente e tal, a gente não fala mal dos outros, a gente fala bem da gente. E a gente mostra que somos melhores sem entrar nesse negócio da deslealdade da concorrência, de mentir, de fofoca, né? Enfim, é claro que tecnicamente você vai definir, aquela solução não é tão boa quanto a minha por causa disso, 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 mas são questões sempre objetivas, sem passar pela deslealdade aqui, né? Então, esses são os nossos valores, né? Presentes e brindes, a gente fala, pô, é proibido? Cara, não é proibido no código, né? Na nossa política, mas a gente sempre fala de um problema de tentar evitar que alguém tente te influenciar. E aqui tem dois lados, né? Então, pô, tô no meio de uma compra de 50 notebooks para a empresa tal, aí vem o fabricante lá e quer me dar um presente. Pô, obviamente que o cara está querendo me influenciar, eu não posso aceitar isso. Agora, brinde, pode. O que que é brinde? Brinde é alguma coisa que não tem um valor econômico, que é feita em larga escala, que tem o logo da empresa, enfim, tem lá os critérios, e pode. Mas é sempre tomar um certo cuidado, e tomar um certo cuidado na hora também que a gente vai dar o brinde, né, para o pessoal do comercial, principalmente, e marketing, porque a gente também tem que tomar cuidado para não infringir a política dos nossos clientes, né, que pode te causar um problema também. Então, antes de mandar um brinde, antes de convidar um cliente para fazer um passeio aí para conhecer uma solução, para fazer essas viagens que a gente às vezes faz, tem o evento do fabricante lá no exterior, é sempre importante a gente também se certificar de que a política de compliance do cliente permite isso, tá? E aí é uma linha tênue, mas sempre tentar diferenciar. Olha, eu estou levando meu cliente para os Estados Unidos no evento, não é porque para gerar relacionamento, é para mostrar para ele a solução, né? Não é um suborno para induzir uma decisão desfavorável para a empresa dele, né? É mais para mostrar o que a gente faz, né? Em detalhes. Bom, seguindo, relacionamento com agentes públicos, isso aqui é importante, e aí está aqui a razão da gente ter uma política anticorrupção. O insight que eu gosto de dar aqui é o seguinte: o que que é corrupção, né? Corrupção, a lei, ela tem os verbos lá em cada crime, né, que ela define, né? E no caso da corrupção, ela fala em prometer, o primeiro verbo é prometer uma vantagem indevida para um agente público. Aí depois prometer, oferecer, dar, tal, tá, mas o importante é o prometer, ou seja, se você simplesmente falar, olha, me ajuda nessa licitação que eu arrumo um emprego para o seu filho aqui na 5, isso é um ato de corrupção consumado já. Porque o simples fato de eu prometer já é o crime, né? Não precisa, a gente fala de corrupção, a gente lembra da mala de dinheiro, desses escândalos que a gente vê no jornal e tal, não sei o quê, mas não precisa chegar nisso para ser corrupção. E então, e daí a sensibilidade do tema, e daí a necessidade de ter uma política específica para isso e dos treinamentos que a gente faz com quem tem relações no dia a dia com agentes públicos, né? Porque um e-mail mal escrito, uma comunicação mal feita, pode ser interpretado como anticorrupção, porque pode parecer uma promessa de uma vantagem para um funcionário público, né, para um agente público. Então, é super sensível o tema, é importante a gente ter noção dessa sensibilidade e para ter cuidado na hora de se relacionar com pessoas que trabalham, né, em órgãos públicos, porque aí, por exemplo, e aí tem mil outras coisas que a gente tem que se preocupar também. Por exemplo, tentar frustrar caráter competitivo de procedimento licitatório, ou seja, aqueles caras que entram com duas empresas numa licitação, o cara está tentando frustrar a competitividade,
ou seja, é crime de corrupção. É, criar pessoa jurídica irregular. Aí tem umas coisas um pouco mais óbvias, né? Mas financiar, patrocinar, ou conceder ajuda financeira. Então, também tem um grau de sensibilidade aqui super importante e a gente tem que tomar cuidado nessa relação e por isso a importância de treinar as pessoas que conversam no dia a dia com o agente público. Tá? E essa é o grande lance aqui que é importante. E aí, o terceiro relacionamento que eu tinha falado são os relacionamentos profissionais, né? São o relacionamento entre nós aqui, né? E aí a gente entra nesses assuntos aí de assédio moral, assédio sexual. E assim como eu falei da corrupção, o que eu gosto de ressaltar aqui é a sensibilidade também do que é o quê, né? O que é um assédio moral, né? É o bullying, também é. Mas também é um pouco mais sensível que isso. Na verdade, o assédio moral, ele é qualquer coisa que você faça que possa colocar alguém numa situação onde a pessoa se sinta humilhada. Esse é meio que não existe uma definição na lei, mas é meio que a definição que o pessoal segue. Então, piadinha repetitiva, chata, é assédio moral? É. Se a pessoa está se sentindo humilhada, naturalmente que é. Mas não é só isso. Por exemplo, é, você excluir a pessoa de situações onde ela deveria ou poderia estar em razão do trabalho dela, ou seja, não chamar para reunião, não deixar a pessoa conversar com as outras áreas, precisa falar com tal pessoa lá da outra área, deixa que eu falo. Então, um gestor que exclui, um gestor que rouba a ideia, que fala que a ideia dele não isso tudo tem um potencial de fazer a pessoa se sentir humilhada, naturalmente. Fala, pô, não deixa de falar com ninguém, não me chama para reunião, o cara se sente humilhado, isso pode ser assédio moral. Colocar a pessoa para fazer uma função estranha àquela que ela foi contratada. Claro que, favor todo mundo faz, pega um café ali para mim e tal, mas agora, toda hora, o tempo todo, e com a intenção de humilhar a pessoa, aí fica caracterizado assédio moral, e isso tem consequências chatas para a empresa, pode ter denúncia, o Ministério Público trabalha, não sei o quê, enfim. É uma coisa que a gente, além de tudo, e o antídoto do assédio moral, eu sempre falo, é a educação, né? Então, aqui a gente tem que se preocupar muito em ser educado, em tomar cuidado com o que fala, tem que ter a sensibilidade de ver se a outra pessoa não está se sentindo humilhada, entendeu? Porque isso é uma coisa que às vezes no dia a dia a gente vai indo para frente na correria e não percebe, então tem que ter essa preocupação, essa sensibilidade. Assédio sexual, a mesma coisa, muito mais sensível do que parece. Qual que é a diferença aqui? Assédio sexual precisa ter, passa uma noite comigo que eu vou te promover, enfim, não é isso. Assédio sexual é qualquer tentativa de aproximação que envolva um assunto do trabalho. Então, também é super sensível. Então, não precisa ter encostado, não precisa ter acontecido nada. Basta que você tente se aproximar de uma outra pessoa e, e use alguma questão do trabalho para isso. Então, se eu chegar para uma pessoa e falar, olha, você aceita jantar comigo hoje à noite? Aí a pessoa fica bem em dúvida e eu falo, não, olha, se você aceitar, sabe aquele relatório lá que eu te pedi? Eu peço para outra pessoa. Pronto, eu acabei de cometer um assédio sexual. Então, é super sensível, não pode, quer se aproximar, assim, obviamente que no ambiente de trabalho, o ideal é a gente não fazer esse tipo de coisa, mas quer se aproximar, tá interessante, não sei o que, ok, mas não envolve assunto de trabalho, nenhum, nada, porque senão caracteriza, assim, um assédio sexual, né? Se der certo, ótimo, se não der, aceita e não envolva, não insista e não faça isso durante o expediente também, faça nos horários livres. Bom, aí a gente fala de diversidade, vou falar daqui a pouco, no final. Ambiente livre de drogas é um outro assunto importante que a gente passa aqui, então, obviamente, não poder, não é permitido, né, comprar, nem vender, nem trabalhar sob efeito, nem chegar todo dia cansado porque você é usuário, enfim. Aqui a gente tem que ter um ambiente, né? Queremos todos bem saudáveis, atentos e no trabalho. Uso adequado de bens da companhia, enfim,
nossos notebooks, celulares, temos que usar como se fossem nossos, importante. Conflito de interesses é uma coisa legal. Essa questão do conflito de interesse, ela passa por todos os assuntos que eu estou falando aqui, que é o quê? O que a cinco é, né? A cinco é uma reunião de pessoas, como qualquer empresa. O que é uma empresa, né? É uma reunião de pessoas e ferramentas com objetivo em comum. Então, estamos todos nós aqui, 95 pessoas, olha, eu tinha falado que era 80, já está bombando, hein? Tá virando uma live já. Nós, 95 pessoas aqui, todos juntos com o objetivo de vender soluções de atendimento ao cliente, etc. e tal. Legal. Esse é o nosso interesse comum. Agora, cada um de nós tem um interesse individual. Tipo, normalmente, até diariamente, eu diria, a gente vai encontrar situações onde o nosso interesse individual vai conflitar com o nosso interesse comum. E a gente, naturalmente, tem que se policiar para sempre olhar esse interesse, né, se o interesse comum está sendo atendido, né? Então, contratação de familiares é um bom exemplo. Pô, eu gostaria que o meu irmão trabalhasse na Cinco, porque é uma empresa excelente para trabalhar. Mas ele não tem a formação necessária que a empresa precisa. Então, qual que é o interesse comum? Por ter os profissionais adequados, né, em cada área, função. É, qual que é o meu interesse? Ter meu irmão trabalhando na Cinco. Então, qual você tem que privilegiar? Sempre o outro. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura um pouco egoísta, às vezes, e não é uma crítica, é um fato, né? A gente não tem esse senso de coletividade muito presente como algumas outras culturas, tipo asiático, né? Tem. Então, mas a gente tem que tentar e se policiar para sempre. E aqui está a resposta para todas as coisas, né? Ah, pode receber brinde, pode contratar família, tal. Cara, qual que é o interesse da empresa, né? E o seu interesse? Então, importante a gente olhar. Enfim, aqui é um ponto importante. E para falar agora do nosso relacionamento, a gente fala um pouco de diversidade, né? A diversidade, eu uso sempre o mesmo exemplo, quem já viu o treinamento já ouviu eu falar isso 1000 vezes, mas a diversidade, ela é um tema, às vezes, complicado, porque existe uma questão política muito forte aí, algumas ideologias se apropriam do tema tal, mas não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com nada, tem a ver com uma coisa super simples, que é, se você perguntar a mesma coisa para 10 pessoas que têm a mesma origem, a mesma orientação sexual, a mesma condição social, se veste parecido, as mesmas crenças, a mesma religião, é, você vai ter provavelmente respostas iguais. Né? Por exemplo, 10 pessoas, você vai ter 10 respostas, se não iguais, muito parecidas. E se você perguntar a mesma coisa para 10 pessoas que têm origens diferentes, religiões diferentes, orientações sexuais diferentes, cor do cabelo diferente, se vestem diferentes, você vai ter 10 respostas diferentes. E é isso que é a diversidade. E o que vocês acham que tem um valor maior para a empresa? 10 respostas iguais ou 10 respostas diferentes? Né? Então, o que a gente quer é ter riqueza nas nossas respostas, é atender todos os setores da sociedade, né? Os nossos clientes, eles são diversos, o mundo, né? Ele é feito de diversidade. E não dá para a gente se fechar a isso e falar, ah, não, eu quero todo mundo igualzinho aqui. Então, por conta disso, por acreditar que isso está alinhado com o interesse da empresa, que isso traz riqueza, abre, né, a visão da empresa das coisas, a gente tem programas de diversidade, a gente incentiva a diversidade, e a gente não tolera nenhum tipo de comportamento discriminatório. Então, eu sempre falo isso com bastante ênfase, no sentido de que, cara, se você tem algum tipo de preconceito, primeiro que você está vivendo na década errada, porque isso já deveria ter acabado pelo menos uns 50 anos atrás. Mas se tem ainda algum tipo de preconceito, você não é bem-vindo aqui na Assim, né? A gente vai fazer questão de saber quem é e de não ter pessoas assim aqui. A gente quer pessoas que entendam a importância disso e que tenham zero, zero preconceito em todos os aspectos. Isso aí, vamos lá.
Então, esses são os três relacionamentos, né? E os insights aí. Então, o mercado, a, agentes públicos e entre nós. Seguindo. Aí, na última atualização que a gente fez do código da nossa política de conduta e ética, que já foi faz alguns anos, né? Mas, enfim, foi na última, a gente adicionou alguns pontos que a gente acha importante comentar aqui no treinamento. Que um deles é a segurança da informação, né? E aqui tem uns insights legais, né? Porque segurança da informação, primeiro que é uma coisa chata, porque o cara vai lá, fica bloqueando, fica me obrigando a usar VPN, não deixa eu usar o USB da minha máquina, e blá blá blá. Mas por que que é chato? E por que que, né, eu falo isso? Porque a gente tem que perceber a importância disso, né? Vocês viram o que eu falei lá do vazamento de dados no começo, de multa, de problema, e a gente trabalha com os nossos dados e trabalha com os dados dos nossos clientes, e é importantíssimo a gente evitar ter um problema de vazamento, de algum tipo de coisa assim de dados. Então, a segurança da informação, ela é importante, por essa razão ela veio aqui para o código. E um ponto que é importante também, que a gente fala aqui, é, primeiro, toda informação, dois pontos, na verdade. O primeiro, toda informação é confidencial. Toda informação que nasce na empresa, essencialmente, ela é essencial. Então, um contrato que a gente escreve aqui na empresa é uma informação confidencial. E aí, no momento em que eu preciso enviar o contrato para outra parte para ela avaliar, é o momento em que eu estou quebrando a confidencialidade por uma razão. Mas é importante a gente ter essa percepção de que tudo é confidencial e eu quebro a confidencialidade por uma razão, ainda que essa razão seja óbvia. Claro que se eu não mandar o contrato para o cliente, a gente não vende, não vai ser contratado, né? É óbvio, sim, mas o conceito é o mesmo. Então, toda vez que a gente manda qualquer informação para fora da empresa, seja um e-mail, seja ou até conversando, falando, a gente precisa ter certeza da razão de eu estar quebrando aquela confidencialidade. Porque se eu não tiver motivo nenhum para mandar aquela informação para uma pessoa externa, eu estou vazando uma informação. Então, é importante estar presente no nosso dia a dia, que tudo é confidencial. E aí, a gente fala, até no código a gente fala lá, na política a gente fala de conversas de fim de semana. Então, você está com seus amigos e seu amigo trabalha no concorrente, você vai contar uma história e fala o nome de um cliente. Você está vazando uma informação, você não tinha por que ter dito o nome do cliente, por exemplo, numa conversa ainda que informal, né? Então, temos que ter cuidado com isso. A gente pode contar a história anonimizada, né? Em vez de falar, eu estava no cliente tal, falar, eu estava numa seguradora, eu estava numa empresa de varejo, enfim, pode não falar, não quebrar a confidencialidade. Então, importante a gente ter esse cuidado de saber, e aí, importante também o segundo ponto, que está nessa mesma linha, que é a questão da propriedade intelectual. Tudo que a gente produz na empresa é propriedade intelectual da empresa, né? Então, nós todos aqui estamos sendo remunerados, né, para estar aqui, né? Então, esse treinamento, a minha apresentação, tudo que eu estou dizendo aqui é propriedade intelectual da empresa, né? Não é meu, não posso mandar para uma pessoa externa, porque é um treinamento feito interno. Se eu fizer isso, eu estou vazando, estou infringindo uma regra de propriedade intelectual e vazando informação confidencial, né? Então, colocamos isso aqui por conta da importância da gente ter isso presente aí no nosso dia a dia. E por fim, a gente fala um pouco da questão de comunicação e imagem, né? E aí aqui a gente aborda os temas do seguinte: toda aparição pública, né? A gente tem que ter um cuidado toda vez que a gente for aparecer falar, postar, fazer live, apresentar, até reunião com o cliente, enfim, é uma aparição pública e temos que ter cuidado com isso porque a gente está ali representando a imagem da empresa, né? Então, a gente primeiro recomenda aqui que toda vez que você for aparecer, escrever um artigo, né, você converse com a nossa área de marketing e comunicação. Eles vão te ajudar, vão ficar felizes se você quer escrever um artigo, ou que você quer fazer uma live, um webinar, que seja. E vão te orientar, vão te ajudar, vão te apoiar e vão falar dos temas, por exemplo, o que que a gente fala, o que que a gente não fala em público, o que que a gente defende, o que que a gente não defende em público, enfim, tem todas essas questões aí do coisa, além das redes sociais, além de a questão de não reclamar em rede social, enfim, esse é um outro ponto importante. É ruim para quem reclama, é ruim para a empresa. A gente tem os nossos canais de comunicação, que a gente vai falar agora rapidamente. Então,
e tem os seus gestores, então reclamem, vamos tentar resolver isso internamente, né? Bom, aí vamos falar um pouco de denúncia, né? Bom, então os temas do compliance são esses que a gente falou: relacionamento, segurança de informação, tal, não sei o quê. Pô, tô vendo que está acontecendo um problema aqui e quero falar com alguém. O que que você faz? Você pode falar com o seu gestor, você pode falar com o RH, você pode falar comigo, você pode falar com quem vocês acharem melhor ou mais fácil, que isso vai ser tratado como uma denúncia, tá? A gente tem um canal de ouvidoria para quem quiser fazer uma denúncia, inclusive anônima, mas as denúncias todas podem ser recebidas por vários canais, né? O nosso canal está lá no nosso site, lá também tem a nossa política, onde, como eu falei, fala de todos os processos. Então, a gente tem um canal de denúncia, de elogio, de reclamação. E aí, por exemplo, elogio. Quando você elogia uma área lá, a gente tem lá na política escrito o que que vai ser feito. Nosso elogio vai ser mandado para o gestor daquela área, para ele ter 5 dias para responder a reclamação ou a sugestão. Então, quando você faz uma denúncia, tem lá na nossa política o caminho que essa denúncia segue, que está aqui. E eu vou falar também. Mas a denúncia, ela pode ser anônima. Sim, a gente trabalha com TI e fala, não é impossível ser anônima, rastreia IP. Não. Sim, sabemos disso. Mas a gente não tenta descobrir quem é. Se você falar que é anônimo, a gente vai respeitar que é anônimo e isso está na política. Se alguém tentar descobrir quem é, está infringindo uma política. É um outro problema de compliance também, né? Na política também tem uma coisa legal, que é a questão da proteção de quem denuncia, né? Aí eu sempre lembro que do papo do dedo duro, né? Também aqui um aspecto cultural aqui nosso do Brasil é achar que o dedo duro é o cara ruim, né? Só que isso só faz sentido em facções criminosas e na quinta série, né? Na verdade, o ser dedo duro é uma coisa legal, né? Ser dedo duro, o dedo duro, o cara que denuncia, é, é o cara que está afim de ver a coisa funcionar legal, é o cara que quer ver a justiça sendo feita, que não vai aceitar que coisas que não estão dentro do nosso interesse comum, como estamos conversando aqui, aconteçam na empresa, né? Então, é importante também ter isso presente, importante denunciar. Eu gosto de fazer o treinamento exatamente para a gente conseguir saber identificar situações. Então, por exemplo, uma situação de assédio moral, pô, a gente já falou aqui sobre o que é, agora a gente já sabe o que é. Se eu ver acontecendo, mesmo que não seja comigo, tem que denunciar, tem que falar. A gente vai cumprir aqui a nossa política, seguir o nosso canal de denúncia aqui, que é o quê? Vai receber a denúncia, essa denúncia vai para o comitê, para os três do comitê, os três se reúnem, decidem se vão investigar ou não, se sim, investigam, fazem um relatório conclusivo, no final do relatório conclusivo dá uma sugestão e manda isso para o diretor decidir se vai seguir aquela recomendação ou outra, e depois reportar para o conselho o que aconteceu, o que o diretor decidiu e tal. Esse é o caminhozinho da nossa denúncia. E um ponto importante, quais são essas recomendações? Cara, pode ser qualquer coisa. Então, pode ser, obviamente, o desligamento, a rescisão de um contrato, pode ser uma advertência verbal, pode ser uma advertência formal, mas pode ser também, pô, vamos recomendar um treinamento. Então, tem um gestor que está lá no limite do assédio moral, porra, vamos botar o cara no treinamento de gestão. Enfim, também podem ser outras coisas mais, né, no sentido de melhorar ali o ambiente e resolver aquilo que foi denunciado. E essa recomendação vai para o diretor. Pode uma recomendação de advertência e o diretor desligar? Pode, ele vai explicar. Pode ser o inverso também. Enfim, esse é assim que a gente trata as denúncias que a gente recebe. Bom, aí aqui tinha os próximos passos, mas aqui é uma apresentação um pouco antiga. A gente já cumpriu esses próximos passos aí, já estamos com o nosso programa vigente, né? Mas enfim, pessoal, a ideia de fazer esse treinamento, agora que a gente passou pelo conteúdo, né, ela é trazer para o nosso dia a dia esses valores, essas questões, trazer isso presente, mas acima de tudo, e aí a razão de eu gostar de fazer isso pessoalmente, é a gente tentar preservar um dos maiores valores da 5 que a gente tem desde o primeiro dia. E eu estou aqui desde o primeiro dia. Então, desde que eu estou aqui, a gente vê na 5 que as pessoas que trabalham aqui gostam de trabalhar,
A gente tem ação trabalhista, assim, um índice baixíssimo. A gente teve 3 ações trabalhistas em 20 anos de empresa, e todas por questões, assim, nada grave. A gente, ao contrário, né? O que a gente mais tem é gente que volta, que sai e quer voltar, ou que volta para a empresa. Então, a conclusão é, cara, temos um ambiente muito legal para trabalhar, todo mundo gosta, todo mundo fala bem, e cabe a nós, né, nesse aspecto aqui de comportamento, manter isso, né? A gente chegou onde a gente chegou fazendo a coisa certa, né? Ainda que em condições adversas, né? Porque se empreender no Brasil não é uma coisa muito fácil, mas chegamos aqui onde a gente chegou, fazendo a coisa certa, sendo do bem. A gente é uma empresa do bem, né? Somos pessoas do bem, os nossos diretores aí, todos conhecem, de todas as empresas do grupo, enfim, são os caras acessíveis, legais, fáceis de falar, enfim. E é esse valor que a gente se preocupa em manter, né? A empresa vai crescer, está crescendo cada vez mais. A gente está falando aqui no começo, muita gente nova. Eu não conheço mais praticamente, né, mais da metade da empresa, provavelmente não conheço. Temos gente espalhada em todo canto aí do Brasil, até fora do Brasil, enfim. E aí a ideia é, cara, vamos tentar manter esse valor. Quem acredita no Brasil, quem acredita que fazer a coisa certa dá certo, tá aqui, tá no lugar certo. E é isso que a gente quer manter. E é essa a nossa preocupação para a gente crescer mantendo esse ambiente legal, onde a pessoa se sinta bem para trabalhar, se sinta ouvida, se sinta respeitada, e consiga aí, né, trazer toda o que tem de melhor para a empresa e para a gente continuar tendo o sucesso aí que a gente sempre teve. Então, no fim, temos as regras, sim, temos tudo isso, temos as questões, as leis, as multas, as denúncias, etc. Mas, cara, o recado principal é vamos continuar, né, proteger esse grande valor da A5, que é ser um lugar legal e gostoso para trabalhar. Beleza? Então era isso a minha parte. Mas se alguém tiver algum comentário, fiquem à vontade. Uhum. Elogios. Perfeito. Obrigada, viu, Flávio? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Elogios, né, também, pode ficar à Por vontade. favor, É, se não quiserem falar, pode ser pelo chat também, tá tudo é, certo. é. O Tem uma Francisco Amaro mãozinha aí, ó. levantou a mão. Pode É. falar, Francisco. Acho que foi sem querer, né? Foi sem querer, tá? Então tá bom. Beleza. Maravilha. Eu vou encerrar aqui a gravação, pessoal, e aí a gente tira a foto.